Fala, vendedor, tudo bem? Vendedor, vamos hoje aprender sobre consistência. O que é consistência, qual que é a definição? Lembrando que a gente tem uma metodologia aqui que é definir os termos das coisas importantes e depois desenvolver, trazendo analogias também. E pelo menos em 3 tópicos a gente acaba decifrando e depois descobre como que faz para praticar essa habilidade, como que faz para desenvolver essa capacidade. Hoje nós vamos falar sobre consistência. E o que é consistência? Consistência é a capacidade, até anotei aqui, de executar as ações corretamente, repetidamente, independente da motivação, independente do humor, independente dos resultados de momento. Eu vou repetir: consistência é a capacidade, é a habilidade de executar tarefas de forma correta, perene, permanente, sem depender do seu humor, sem depender do resultado momentâneo ou da falta dele, sem depender de circunstâncias externas de recompensa. Então isso é consistência, é permanecer, é continuar fazendo aquilo que você está fazendo, é todos os dias, de maneira ininterrupta, manter aquela rotina. É igual escovar os dentes. Você já tem consistência em escovar os dentes. Você faz isso todos os dias. Você faz pouco, você acredita que faz certo, escova os dentes corretamente, e isso é uma coisa que você já absorveu na sua rotina. Isso é consistência, você todos os dias está ali fazendo, independente se você acordou feliz, independente se você acordou triste, você está executando. Em vendas a mesma coisa, a consistência em vendas é uma coisa muito importante. Deixa eu desenvolver para você. Primeiro tópico que eu quero falar: o mercado ele não premia os picos de vendas, ele premia as pessoas consistentes. Existem pessoas que elas têm uma performance extremamente alta, porém por um período curto de tempo. Essas pessoas estão tendo um pico de vendas, elas estão vendendo bem naquele momento, mas logo elas não vão vender tão bem. Já tem um outro fulaninho, coleguinha do lado, que ele vende menos, só que ele vende sempre. E ele está sempre vendendo. E isso é o que muda muito o jogo em vendas, porque consistência é mais bem recompensado do que picos elevados de vendas e depois vales de resultado de vendas. Então, se uma pessoa tem um resultado muito bom, mas depois tem um vale, ou seja, tem um resultado ruim, essa pessoa, no longo prazo, ela perde para a pessoa que é consistente, que está ali na média, mas está sempre entregando de forma recorrente e de forma previsível. Imagina você sendo um empreendedor, tendo uma empresa. Quem você vai preferir? Um vendedor que você pode contar que ele todos os meses vai entregar aquele resultado porque ele já provou que entrega, mesmo que seja um resultado menor? Ou outro vendedor que você não sabe se aquele mês ele vai conseguir entregar ou não? Mas quando ele entrega muito. Só que o empreendedor tem que pagar as contas, o empreendedor tem que ter o fluxo de caixa, o empreendedor tem que pagar o salário dos vendedores, então ele não pode contar com um dinheiro que ele não sabe que vai entrar. Então a previsibilidade dentro do empreendedorismo, dentro das vendas, é algo fundamental. Então a primeira coisa que você tem que aprender: o mercado premia pessoas consistentes. Eu tive essa experiência na minha vida de ser consistente. Eu raramente fui o primeiro no Dash, no mês, raramente fui o primeiro, mas em muitas circunstâncias eu bati recordes de quantidade de vendas no tempo que eu estive na empresa, porque eu estive muito tempo na empresa e nesse muito tempo eu acumulei muitos recursos para a empresa e eu acabei passando pessoas que tiveram lá no topo do Dash. Então digamos que você esteja dentre os 3 melhores, se estiver em terceiro, em quarto lugar, sempre é melhor do que você estar um mês em primeiro, outro mês em 15º, outro mês em 20º. Então é melhor você sempre estar ali consistente, porém em cima, do que inconsistente estando em cima e depois embaixo. Então o mercado ele sempre vai premiar pessoas que são consistentes. Outro fator muito importante é que a consistência ela traz consigo algo muito importante, que é os juros compostos. Quando você faz algo de maneira recorrente, você aprende a desenvolver aquela habilidade de maneira mais acurada, mais perfeita, com mais capacidade de executar com esmero, com algo que realmente faça diferença. Então, pessoas que têm picos e depois têm vales, elas não pegam essa curva de aprendizagem que só consistência entrega. Segunda coisa que eu quero falar:
As pessoas superestimam o curto prazo e subestimam o longo prazo. O que significa isso? Elas subestimam, ou melhor, superestimam, dão um valor demasiadamente grande para o curto prazo. Elas acham que as recompensas imediatas são melhores do que as recompensas futuras que o longo prazo entrega. E acaba plantando mais para colher rápido do que para colher no longo prazo. Vou te dar um exemplo. Se você pega para investir 10 mil reais e investe apenas uma vez, daqui 50 anos você vai ter uns juros em cima daquilo. Vai ter um retorno sobre aquele investimento. Só que se você consegue investir 200, 300 reais por mês, todos os meses, daqui 50 anos você vai ter muito, mas muito mais dinheiro do que aquela pessoa que só investiu uma vez e investiu algo muito alto. Então, nesse ponto, é até interessante a gente falar que intensidade é uma coisa e consistência é outra. Intensidade é a potência com que eu faço algo e consistência é a quantidade de vezes com que eu faço algo. Tem muito vendedor com intensidade, faz muito, mas faz por pouco tempo. E outro vendedor que tem consistência, faz pouco, mas faz por muito tempo. Quem vai ganhar? O vendedor número 2, porque ele faz durante muito tempo pouco. E no longo prazo, isso é melhor. Então, começa a olhar para o longo prazo com um olhar diferente. Não para pensar assim, eu vou, por exemplo, maratonar todos os vídeos do Aprendendo Vendas no mesmo dia. Vou assistir tudo essa semana. Prefira assistir um vídeo por dia e ficar estudando durante anos, porque você vai ter uma recompensa maior no futuro, do que assistir tudo este mês e depois não assistir mais. Agora tem algo que muda o jogo. Se você consegue unir a intensidade com a consistência, aí, meu amigo, você vai ter resultados extraordinários. Consistência te traz resultado previsível, mas intensidade com consistência te traz resultados extraordinários. Então, só que isso tem um custo, custa muito alto. Mas aí você tem que ver quanto que você está disposto a pagar por estes resultados. É sempre uma moeda de troca, quanto eu estou disposto a pagar por aquilo que eu quero, tá bom? Segundo tópico, então, é não superestime o curto prazo e não subestime o longo prazo. Vire essa chave, comece a olhar o longo prazo como algo melhor. Imagina se você estudar durante 30 minutos ou 20 minutos nos próximos 3 anos um assunto específico. Você vai se tornar um especialista naquele assunto, você vai ser super valorizado e você vai conseguir ter resultados extraordinários. Então, tenha consistência. Terceiro tópico, da onde que vem a consistência? A consistência, ela vem com confiança. A confiança nas execuções. Então, o que você precisa fazer para desenvolver consistência? Você precisa ter confiança no que você está fazendo. E você precisa começar a fazer as coisas de maneira mais micro. Ao invés de você olhar para o todo, começa a desmembrar o todo em partes. Exemplo, preciso vender R$1 milhão. É um número astronômico que pode te gerar desconfiança ou até tirar a sua confiança daquilo. E quando você não tem confiança, você não tem consistência, tá bom? Então, para ter consistência, você tem que ter confiança. Para ter confiança, você tem que acreditar que você vai conseguir. E aí você tem que desmembrar esse número de R$1 milhão de vendas em etapas. Quanto você precisa vender na semana? Quanto você precisa vender no dia? Qual é a tarefa que eu preciso executar para fazer aquela venda do dia? Começa a quebrar isso em etapas e vai tendo micro resultados, porque isso vai gerando confiança. Então, um resultado após o outro vai te dando confiança. E essa confiança vai te dando habilidade, capacidade de execução, de uma execução melhor. E essa execução melhor vai te dando algo chamado de consistência. Aí, se tornar consistente acaba sendo mais fácil, porque você já teve resultados, você sabe o caminho, você consegue fazer. Você vai ter consistência. Esse é o segredo, que na verdade não é nem segredo, da consistência. Você precisa ter confiança. Para ter confiança, você precisa fazer. Para fazer, não olha algo muito grande para ser feito, porque vai te desanimar. Olha em pequenas etapas. Então divide de repente o teu dia em horários. Das 10 até as 11 eu vou atender esses leads que estão pendentes, vou responder todo mundo e vou deixar zerado. Primeira tarefa, ok. Segunda tarefa do dia, vou abordar mais pessoas. Quantas? 100 pessoas. Segunda tarefa do dia, ok. Terceira tarefa, vou fazer follow-up com os leads de ontem que ficaram de me responder. Terceira tarefa, ok. Vai dando check nas tuas tarefas, vai colocando um caderno de anotação ali, check. Põe as atividades que você tem que fazer e vai confirmando. Aquilo vai gerando algo muito bom na sua mente, que você está indo
está sendo bem sucedido nas execuções, nas tarefas, você está conseguindo fazer, isso gera confiança e confiança gera consistência. Esse é o Aprendendo Vendas. Se você quer aprender a vender de verdade, nos siga aqui no YouTube e comente aqui. Você é uma pessoa que tem consistência hoje ou intensidade? Deixa esse comentário e me diga se você vai desenvolver a consistência ou não. Grande abraço e até breve.